Minha pequena Bárbara. A maioria das peças aqui é conversa burguesa. Meu amigo Otto e eu temos a ideia de um teatro para todos. Para os estivadores, por exemplo, pode ser apresentada nos portos, nas fábricas, nos porões. Provar a responsabilidade política do teatro é difícil. Antes de sermos políticos ou revolucionários, temos que ser bons. Esse é o começo de tudo. Aí todos que pensam nós farão esse teatro. O importante é o que dizemos, e não como. Temos que mostrar aos operários um teatro total, um teatro que choca, inflama. Estamos em 1923 e isto é um ator. Mas não apenas um ator. Não um ator qualquer. Este é o Sr. Hendrik Hofmann, um personagem de ficção de Klaus Mann, inspirado no verdadeiro Gustav Gründgens, ator oficial da camarilha nazista que viveu até 1963 e foi considerado um dos atores alemães mais conhecidos do século XX. Poderia ser qualquer ator. Sem você eu morro, Bárbara. Há muita coisa ruim dentro de mim, e sozinho eu não consigo dominar. Eu te amo. Não consigo mais pensar em nada. Só lembro falas de personagens que eu já fiz. Você poderia ser o meu anjo. O meu anjo bom. Se você quer tanto assim, Hendrik, podemos tentar. Podemos tentar. Partimos para a frente de batalha, e nós, alemães, estávamos em plena ofensiva, na famosa primavera de 1915. Os alentados sombrios da França fediam cadáveres de ingleses e alemães. Nossa missão, completar as companhias dizimadas. Antes de chegarmos à primeira linha, fomos levados diversas vezes para frente e para trás. E no momento em que mais uma vez avançávamos, caíram as primeiras bombas e recebemos ordens de dispersar e cavar trincheiras. Com o coração aos saltos, eu procurava cavar o mais rapidamente possível. Mas enquanto meus colegas progrediam, eu continuava na mesma. Praguejando, o sargento rastejou até mim. Com que diabos vamos? Não posso. Por que não? Não consigo. Qual é a sua profissão? Ator de teatro. No momento que eu proferi a palavra ator, diante das bombas que explodiam, aquela profissão pela qual eu lutara tanto, e que para mim sempre fora a coisa suprema, pareceu-me tão tola, tão ridícula, em tão pouca harmonia com a vida dos homens daquele mundo, que tinha medo da chuva de balas, do que vergonha da minha profissão. Do diário de Erwin Piscator, publicado no seu livro Teatro Político. Em 1920, Meyerhold escreveu uma mensagem para os atores, técnicos e demais integrantes do Teatro Livre que dirigia. Palavras de Meyerhold. Atualmente, dois tipos de teatro são possíveis. Primeiro, o teatro proletário, que procede da futura cultura da jovem classe que acabou de tomar o poder. O segundo, o teatro chamado profissional. Eu mesmo não ter mais nenhum contato com profissionais. Os atores de um tal teatro pretendem ser apolíticos, mas só eles acreditam nisso. O apoliticismo é uma insensatez. Ninguém, e também o ator,
é jamais apolítico ou asocial. Otto Uritz é ator. Otto Uritz é comunista. Assim como Heinrich Wolfgang trabalha no Teatro de Artes de Hamburgo. Otto e Heinrich são amigos. Dora Martin, famosa em Berlim, é a estrela da peça que acabam de estrear. Estou perdida na noite de Hamburgo. Só conheço o caminho do teatro. Eu queria lhe pedir que me levasse até o hotel. Assim no caminho pode me explicar por que é que não gosta de mim. Os ensaios com você foram sempre tão difíceis. Neste caso, aceite minhas desculpas. Não aceito suas desculpas. Você é um ótimo ator, Otto Uritz. Quais são seus planos? Planos? Para sua carreira. A minha carreira? Eu não tenho planos para minha carreira e nem quero ter. E o teatro? A carreira de ator não me interessa. Mentira. Eu sou comunista. Essa é a minha profissão. E a minha única vocação no mundo. O teatro não passa de um teto sobre a minha cabeça. E da manteiga do meu pão. Agora você sabe tudo que dá para saber a meu respeito. Um teto sobre a tua cabeça? Sim. A manteiga do teu pão? Sim. Uma luz para nossas noites, não? Vamos. Um café. Duplo. Duplo. Com um pãozinho doce. Um pãozinho doce. Em 1981, o diretor húngaro István Szabó dirigiu o filme Mefisto, baseado em romance homônimo de Klaus Mann. São palavras do diretor. Como viver em um país com ideologia, uma ideologia de Estado que seja horrível. Qual é o papel do artista? Qual é o papel da arte? O que fazer com seus próprios valores? Pode abandoná-los ou é seu dever conservá-los? Se um artista é culpado por ser corrompido por um sistema político, sua arte também é culpada? – 30 de janeiro de 1933. Heinrich! Bárbara. Não sabia que estava em Berlim. Eu vim por sua causa. O que aconteceu? Como assim que aconteceu? Os nazistas foram eleitos. Sabe quem se tornou chanceler? Hitler se tornou chanceler? Em que mundo você vive? Achei que não precisasse temer os nazistas. E eu não fiz nenhuma amizade com eles. O que vamos fazer? Então, o cabaretista austríaco se tornou chanceler. Temos que manter a calma e não entrar em pânico. Ainda há oposição, os comunistas, os social-democratas. Eles não vão deixar-me ir longe demais. Talvez tenhamos uma resistência armada. E mesmo que os nazistas fiquem no poder. Não ligo. Isso não me atinge. Eu sou ariano puro. Os meus pais são da Renânia e eu também sou de lá. Não temos nada a temer. Além disso, eu sou apenas um ator. Eu vou pro teatro, faço meus papéis, aliás, muito bem, e volto para casa. Ponto. Muitos artistas estão deixando o país. Quer dizer que tudo que acontece fora do teatro não afeta você? Houve eleições em um Estado democrático e um partido venceu. Só isso. Já aconteceu antes. Eu nunca me interessei por política. Vou me interessar logo agora. Não entendo o que está acontecendo. Não pode se esconder atrás do teatro. Se a sua liberdade está sendo ameaçada, você não vai se defender? Eu só conheço uma liberdade. Ser ator. Eu sou ator, um ator alemão. A língua alemã é tudo que eu tenho. Você tem família rica e amigos no mundo inteiro. Seu pai é um escritor famoso. Você pode comprar antiguidades onde quiser e fazer seus desenhos onde quiser.
mas eu só tenho a língua alemã. Eu preciso da minha pátria. Não entende? Você precisa sair da Alemanha, Henrik. Depoimento de Bertolt Brecht para o Comitê de Investigação de Ações Anti-Americanas. Washington, 1947. Senhor Brecht, vou repetir a pergunta inicial. O senhor é ou foi membro do Partido Comunista de algum país? Eu ouvi meus colegas quando consideraram sua pergunta inconstitucional. Mas eu sou visitante nesse país, não vou entrar em discussões legais, por isso vou responder a sua pergunta da melhor forma que eu puder. Eu não sou e não fui membro de nenhum partido comunista. Sua resposta é então que o senhor nunca foi membro de nenhum partido comunista. Isso mesmo. É verdade que o senhor escreveu vários poemas e peças revolucionárias? Eu escrevi poemas, canções e peças contra Hitler. E é claro, elas podem ser consideradas revolucionárias porque eu, é claro, era a favor da derrubada do seu governo. Sim, entendo. Agora, o senhor sabe, é verdade ou não, se escreveu artigos que foram publicados na zona soviética da Alemanha recentemente. Não me lembro de tais artigos. Não vi nenhum publicado. Eu não escrevi nenhum artigo atualmente. Eu escrevi muito poucos artigos. Se escrevi. Senhor Brecht, o senhor já preencheu alguma ficha para se filiar ao Partido Comunista? Não, nunca. Eu era um escritor independente e queria ser um escritor independente. E tenho dito isso porque também, teoricamente, era melhor para mim não me filiar a nenhum partido. Após a estreia de Fausto, em que o nosso Hendrik brilha no papel de Mephisto, Dora Martin. Ótimo, Hendrik. Sabia que seria capaz. Mephisto é teu grande papel. Você não está sendo mal estado, Dora Martin. Claro que não, Hendrik. Não julgo ninguém por ser exatamente o que é. Obrigado por ter vindo essa noite. Mas vamos falar de você. Quais são seus próximos projetos, Dora Martin? Estou estudando inglês. Inglês? Mas por que justamente inglês? Porque pretendo fazer teatro nos Estados Unidos. Mas por que justamente nos Estados Unidos? Porque aqui acabou, meu caro. Ainda não percebeu? Mas do que você está falando? A sua posição de diva do teatro alemão é inabalável. Nada vai acontecer com você. Você sabe, você é amada, realmente amada por milhares de pessoas. Nenhum de nós recebe tanto amor quanto você. O amor de milhares de pessoas acharão outros para amar. Teatro é negócio. O teatro interessará as pessoas. Aconteça o que acontecer na Alemanha. Aconteça o que acontecer na Alemanha. Bem, então lhe desejo tudo de bom, Hendrik. Não nos veremos por muito tempo. Partirei nos próximos dias. Já nos próximos dias? Não faz mais sentido esperar. Não tenho mais nada a fazer aqui. Mas você vai se dar muito bem, Hendrik Hogan. Ainda será considerado um dos nossos maiores atores. Aconteça o que acontecer na Alemanha. Vamos chamá-lo de O General. É o braço direito de Hitler, que casada com uma atriz que, em outros tempos, é claro, o nosso Hendrik havia chamado de idiota e medíocre, mas que agora é uma das suas atrizes prediletas. O General Hendrik. Descobri seu segredo, Mephisto. Mostrar força quando se é fraco. Imagino que tenha levado muito tempo se preparando para esse papel. A minha vida toda, General. Nem poderia ser diferente. Eis o segredo da grandeza. E também o efeito surpresa, certo?
Observei como aparece em cena, sempre diferente, às vezes rápido e quando o público menos espera, bem devagar, mas sempre surpreendente e imprevisível. Assim desperta a sensação de algo novo, mesmo quando sabem a sua fala de cor. Eis seu segredo, pausas longas e ênfase exata. Estou aprendendo com você. O público não deve saber meu próximo passo, nem para onde eu vou. Não está preparado e não pode se defender. Exato, mas é só um outro ritmo, uma pausa mais longa. A mudança entre suave e fortíssimo. É preciso ter sensibilidade e entender de arte como, eu costumo dizer, uma cultura refinada. Cultura. Ouça essa e tenho vontade de dar um tiro em alguém. É bobagem burguesa. É conversa bolchevista para conquistar os professores e os artistas, não é isso? E você conhece muito bem essa conversa. Seu passado em Hamburgo não foi dos mais limpos. É que eu sou um ator. Como todo ator, eu cometi algumas tolices. Eu confesso que flertei com a esquerda. Bem, eram tempos confusos. Todos cometem tolices. Existem outros artistas merecedores como eu que cometeram tolices? Pagam por pecados que a mim foram perdoados, isso me preocupa. Eu peço por um amigo, peço por Otto Uritz. Garanto que ele se corrigiu. Quem é Otto Uritz? Se ele está preso é porque ele é um sujeito mau. Não é mau. É imprudente, descuidado, mas não mau, é decente até demais. Quando promete algo, cumpre. E você, Mephisto? Tem palavra? Pode contar comigo para o que o senhor precisar, general. Tenho planos para você. Pode recusar e continuar como ator. Mas aí não estará ajudando a causa como poderia. Assumirá a direção do Teatro Nacional Prussiano. A tarefa é simples. Casa sempre cheia e o público alemão vai amá-lo. Mephisto. O que deu em você em Hamburgo? Como pôde, sendo alemão, promover o bolchevismo russo? E a sua mulher Bárbara está onde? Pelo que sei, em Paris. Sim, e de lá trabalha no jornal que é contra a sua pátria. Você se inscreve? Não temos nenhum contato. Eu cuidarei do divórcio. Obrigada, general. Alemães que deixaram a Alemanha. Não puderam nos extinguir. Agora, a sua morte é certa. A política e o teatro são uma luta. E a sua amante? Você sustenta? O que você quer com essa negra? Mephisto. Isso desonra a nossa raça. Aconselho não guardar nem o retrato dela. General. Eu ainda não acabei. Espero que tenha entendido totalmente. Sim. Então, Eu peço, general, que ela possa sair ilesa da Alemanha. esqueça essa parte da nossa conversa. Dará entrevistas coletivas sobre a vida no teatro. As peças, o repertório, os planos. Em outubro haverá um evento em nossa Embaixada Cultural, em Paris. Quero que você vá. Eu tenho pensado muito se mereço todo esse conforto, regalias, a convivência íntima com os poderosos, e sendo bem severo comigo mesmo, eu devo dizer que sim. Pois nós representamos a arte, a individualidade. Estamos acima de tudo que acontece no mundo. Somos um exemplo e encorajamos os outros. Não importa que sujeira já no mundo. A verdadeira arte será sempre pura e verdadeira. Eu sou casado com teatro. E você também. Senhor Brecht, muitos dos seus trabalhos são baseados nas filosofias de Lenin e Marx. Não me parece que esteja correto, mas eu, é claro, tive que estudar as ideias de Marx sobre a história. Não me parece que nenhuma peça inteligente possa ser feita atualmente sem tais estudos. Senhor Brecht, desde que o senhor está nos Estados Unidos, participou de alguma reunião do Partido Comunista? Acho que não. O senhor acha que não? Não. Bem, o senhor não tem certeza. Não. Tenho certeza, sim. O senhor está certo de que não esteve em nenhuma reunião do Partido Comunista? Eu acho que sim.
Eu estou aqui há 6 anos. Não, eu acho que não. Eu acho que não estive em reuniões políticas. Não interessa reuniões políticas, mas se o senhor esteve em alguma reunião comunista nos Estados Unidos. Acho que não. Não. O senhor tem certeza? Eu acho que tenho certeza. O senhor acha que tem certeza? Sim, eu não estive nessas reuniões. Na minha opinião. Senhor Brecht, essas foram as minhas perguntas. O senhor é um exemplo de interrogado. Recesso até as 14 horas. Algumas horas depois, Bertolt Brecht deixava os Estados Unidos para sempre. Magnus e Miriam são atores do Teatro de Artes de Hamburgo, colegas dos nossos conhecidos Otto e Hendrik. Estão desempregados e decidem seu destino em uma simples conversa na estação ferroviária. Então, recebeu a carta de resposta do Teatro de Dresden? A mesma coisa de sempre. Blá 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 blá, e por esse motivo não podemos aceitar a sua candidatura. Todavia, ficaremos contentes se o senhor tornasse a nos procurar e blá 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 blá. Mas não se preocupe, Miriam. Vamos dar um jeito. Mas quem é que está preocupado? O dono da padaria pode ser um pouco. Os outros já não vêm mais criado para nós, por isso não precisam se preocupar. O dono da padaria é simpático. Se acontecesse alguma coisa conosco, deveríamos deixar um bilhete pedindo desculpas, talvez. Se acontecer alguma coisa conosco, não vamos mais ter que nos preocupar com o dono da padaria. E depois, por que é que você quer que aconteça alguma coisa conosco? Eu disse que queria. Eu disse se acontecer alguma coisa conosco, se. Podia muito bem acontecer uma coisa só comigo, ou então só com você. Isso aqui ia ser terrível. É verdade, isso seria terrível. É melhor que aconteça alguma coisa com nós dois ao mesmo tempo. Eu entendi, Magnus. Entendi. Você entendeu? Entendi. Entendi, sim. Entendeu mesmo? Entendi, Miriam. Não fique nervosa. Não estou nervosa. Você está com uma camisa limpa? Estou. E a sua cueca está bem limpa? Miriam, Minha mãe sempre me dizia, Miriam, minha filha, imagina se acontece um acidente e você de calcinha suja na rua, que vergonha para a família. Miriam, pode deixar. Eu estou impecável. Nós dois tivemos uma bela vida, Magnus. Foi. Mas não servimos para nada. Pode ser que daqui a 20 ou 50 anos as pessoas saibam que um ator chamado Magnus, impedido de continuar sua carreira, preferiu se matar junto à sua mulher do que abandoná-la, como queriam obrigá-la a fazer. E vão pensar, esse foi um homem justo, encontrou a sua maneira de dizer não. E vão pensar em nós por um minuto, Magnus, e nós vamos reviver. Pode ser. Eles se dão as mãos. Trocam um sorriso. Um trem habita ao longe. Sou absolutamente imprescindível. Todos os regimes precisam do teatro, e o teatro precisa de mim. Nenhum regime pode sobreviver sem mim. Bem, o que houve, Henry? General, outro dia me ajudou como um amigo. Agora vou pedir novamente. É que Otto Hurwitz, de quem já falamos, foi levado de sua casa há alguns dias. Esse que veio aqui. Sim, general. Estou cheio de você. Saia! Isso não lhe interessa, isso não lhe diz
respeito, um conselho. Cuida da sua vida para não ser esmagado como um inseto. Acha-se importante? Otto Ulrich se envolveu em negócios sujos. O diretor do meu teatro não devia se preocupar com um traidor. Agora vá. Saia. Fora, ator. 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 Fora, fora, ator. O que as pessoas querem? Por que me perseguem? Por que são duras comigo? Afinal, eu sou apenas um ator. Nós batemos fora à toa, né? Nós três ficamos na resistência. E agora a gente se propõe a conversar. Porque o nome dessa, a gente chama a nossa peça de peça, né? Então ela, na verdade, é uma proposta única. A gente traz para vocês o que a gente estudou, o que a gente está querendo repetir. E agora? Não. Aí, na verdade, a gente fez uma adaptação, né? A gente pegou alguns depoimentos de encenadores da Roberto Soares, do século XX, Meyerhold, o Piscator e o Brecht. O Brecht e o Meyerhold estiveram enfrentando tribunais nos países que eles estavam. E o Piscator, uma reflexão que ele faz no livro dele chamado Teatro Político. E aí, junto a isso, a gente colocou... A gente pegou um romance do Klaus Mann, Mephisto, o roteiro baseado no romance do cineasta Itzhak Zabel, e a peça da Helena Musquinha, também chamada Mephisto. Aí a gente fez o roteiro da historinha, mas ajeitado. E... sei lá, se quiser perguntar... Também não é obrigado, a gente só abre que, enfim, de certa forma, a gente acha interessante ter algum retorno, se as pessoas querem dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa, se não quiser... atual, né? Oi? Muito atual. Todos os regimes precisam de atores, são perseguidos. Uma dúvida que eu sempre tive é porque, por exemplo, o Meyerhold e o Piscator, eles assumiam no teatro dele o lado político deles, né? Como partido e tal, mas o Brecht não. E eu não sei se era por um medo pessoal, assim, porque essa cena até eu vi no filme O Teatro de Destruição, que a Meryl Streep fez. Teatro de Guerra? É, Teatro de Guerra. Que aí ela fez Fazendo a Mãe Coragem, aí mostra essa entrevista e parece até um teatro do absurdo, né? Porque fica cômico, assim, vendo o Brecht respondendo. E ele nunca assume, embora você leia o texto dele, você veja que diretamente ele tem vínculos, né, com a política. Mas eu nunca entendi por que ele não se assumiu, assim, sabe? Ao contrário dos outros. Pois é, eu não sei, porque também, por exemplo, o Piscator aqui, de uma certa forma, se assumiu, era considerado pouco esquerdista para o pessoal da esquerda e para o pessoal da direita ele era considerado, para o pessoal da direita não, mas para algumas pessoas ele era considerado 2 passos à esquerda da esquerda. Então é muito difícil, assim, o Meyerhold mais porque também era o momento, né, todo mundo de uma certa forma, ou ia ou não ia na Revolução Russa e muitos artistas aderiram, e a adesão desses artistas foi muito útil, mas não é que o Brecht não assumisse. Eu acho que a questão do político não está na ideologia, mas está na... quer dizer, uma história complicada, mas eu acho que não necessariamente tu é político quando tu levanta uma bandeira ou alguma coisa assim. Então eu acho que, não sei se ele não assumia, é que talvez não fosse interessante para ele, como até ele diz no depoimento, não seria interessante ser vinculado a nenhuma dessas, porque também são tão rígidas uma quanto a outra, né? Acho que ele era bastante político, isso ele sabia, acho que isso é claro para ele, mas não é de uma ideologia. O texto dele não precisava falar nada. É, não precisa falar. O Brecht não precisava falar nada. O texto dele todinho político.
Então, acho que tem que identificar na época o que poderia ser político, né? E acho que cada época não é que tem o seu político, mas se responde, se age de uma maneira, se age de maneiras diferentes de acordo com a época. Ele acha que ele trabalhava, agia, militava na época dele, embora não fosse nenhuma, não respondesse nenhuma ideologia, nada assim. Acho que ele era tão político quanto os outros, mas fugia dessa coisa da bandeira, enfim. Eu queria falar, eu adorei o trabalho de vocês e achei lindo a costura que vocês fizeram, a costura dos textos. Eu acho assim um primor. E o que é político hoje, né, gente? Não é? Pensando nisso também, Que é porque político tá tão diluída essa ideia de política, né? O que é ser político, o que não é ser político. Se é político é partidário, se não é. Se é filiar a partido, o que é, tá muito. Não sei, Eu fica a acho coisa que é meio que político, escapa. hiper político o trabalho de vocês. Acho que vocês não deveriam ficar só aqui. Acho que deveriam ir para São Paulo. Eu acho mesmo. Para Brasília, acho que deve se inscrever no sei lá onde, que está abrindo agora. Tem uma coisa nova que está abrindo. Eu acho que vocês têm que continuar com isso. Eu acho que vocês têm que ir nas escolas de teatro. Na verdade, isso arrojado. não é a primeira saída nossa, a gente já fez em alguns lugares. É a primeira vez que a gente fica sem cartaz, que as pessoas pagam para vir e tal. E geralmente participa de projetos, participou de um projeto da secretaria, de um do SESC, que eram gratuitos, e quando nos pedem na faculdade, lá na aula, discussão sobre isso, era legal vocês se apresentarem, e aí a gente vai apresentar. Em relação ao que é político hoje, eu não sei, na época do Brecht era mais fácil de distinguir, né? O mundo Porque era polarizado. É bem polarizado. Mas acho que o que é interessante hoje a gente pensar tem aquele o pós-dramático, o conceito operativo, não sei o que, vários textos falando sobre o conceito de pós-dramático. Então, da Ingrid Codella que ela fala, faz um paralelo com o Debord e, de uma certa forma, relaciona também, ela não relaciona com a Gama, mas acho que de uma certa forma se relaciona, porque acho que o que seria político, o que seria mais forte como potência política hoje seria justamente a profanação do político, que virou uma coisa de um ritual específico, de um rito específico, né? A questão da discussão política hoje pertence a esses grupos que discutem e não sei o que. As pessoas não querem saber de política, não acreditam nisso, mas a discussão política se limitou, foi, sei lá o que, ritualizada por esses grupos de partidos e de ideologias, não sei o que, como se a discussão política só pertencesse a esse tipo de ritual, de credo, sei lá o que. E acho que o que seria interessante é justamente profanar, trazer a política de volta para a gente, mas não só essa política que eles discutem, mas senão a política das pequenas relações, as micropolíticas, as políticas do dia a dia, as ações que tu toma a cada momento no teu dia, que podem ser consideradas de uma certa forma política. Então, enfim, muito se fala sobre resistência, sobre o que nesses tempos atuais, né, na filosofia, em outras ciências, tem falado muito sobre resistência, arte e resistência e tal. Acho que me parece que uma coisa importante seria isso, de profanar, trazer a política de novo, tirar a política desse ambiente que é só dos partidos políticos, as políticas, eles são os atores políticos e a nós não cabe mais as discussões políticas, a gente não tem mais força para isso, ou não temos mais força política. Acho que, sei lá, de uma certa forma, esse seria um trabalho interessante. Porque de alguma maneira você fica pensando que tem que, para ser político ou participar, você teria que se filiar ou participar desse gueto, né? Virou um gueto mesmo, né? Coisa fechada, fica ali na mão de algumas pessoas que comandam essas estratégias. De alguma forma enfraquece a ideia de política total, né? Para o cidadão que não fico pensando se tem que se filiar, se tem que tomar partido, eu não sei, eu fico pensando numa zona neutra, sabe? Um lugar que é um lugar de questionar, porque essa coisa das ideologias, né? Do mundo polarizado, o capitalismo, o comunismo, as ditaduras, isso de alguma forma provoca uma tensão mesmo, né? Mas quando a gente não está nesse cenário dessa tensão tão evidente, tão polarizada,
será que esse lugar do político não é um lugar exatamente de questionar o status quo, seja ele qual for, assim, não questionar por questionar, porque de alguma forma você diz assim, mas o modelo X é melhor do que o Y, para quem, né? Essa noção é tão relativizada hoje, né? Assim, do que é melhor, mas pensando em algumas coisas como bem-estar comum, bem-estar social, será que não é esse lugar assim de questionar o que está, seja o que for? Né? Porque a gente fica sempre vendo essa ideia de que o poder, de alguma forma, ele deturpa, ele se organiza, ele tem uma forma muito específica de organização. A gente viu os modelos comunistas mesmo, o que viraram, né? Você Para Cuba e fala assim, e aí, né? O que faz com Fidel, olha para a China, e não sei, a gente fica pensando assim, como é que faz, né? Como é que coloca não sei, tem um melhor, assim, ou será que é exatamente essa zona são modelos de democracia, ou sei lá, o que for, representativo, de regimes representativos, se elege um representante. Eu acho que quando acontece isso, de uma certa forma, nos expropriam o direito de participação. A gente participa num ritual específico, que são as eleições de tanto em tanto tempo. Mas mesmo o que tu falou, é bem isso, a gente não se sente à vontade para discutir, porque são coisas de partido e já não me interessa. E também a imagem da opinião pública, que também não sei o que é isso, mas enfim, a imagem dos partidos é tão suja que ninguém quer se meter com coisa de política, porque, não, são todos uns canários, é tudo não sei o que. Mas eu acho que de uma certa forma o que tu falou tem sentido, no sentido tem sentido. Mas acho que faz sentido, assim, acho que mais do que questionar qualquer manifestação do poder ou de alguma coisa assim, é tu ter noção dela, uma noção crítica, claro. Saber que de todas as formas a gente está sendo, digamos assim, manipulados e manipulando o tempo todo essas forças de poder, às vezes mais, às vezes menos. Por exemplo, essa peça, a gente construiu ela, todo o processo de construção, que durou 2 anos, que a gente montou 3 coisas diferentes que não nos interessavam porque a gente queria chegar e descartou. E sem ter uma obrigação de chegar e tal. Isso seria altamente político em relação ao mercado de teatro, que é uma coisa de rodou, é um mês, tantos ensaios, todo mundo ganha e tal. Seria totalmente político. Mas aí, a partir do momento que a gente chega num lugar que as pessoas pagam para nos assistir e que não sei o quê, a gente já opera de uma certa forma com uma outra força, já sai um pouco desse político. E a ideia é que o tempo todo... Por que sai do político? Não, porque de uma certa forma a gente entra no regime do mercado, de um teatro, da relação do teatro com os espectadores, de que as pessoas pagam, vão para um lugar específico. Mas peraí, eu acho... Não, mas o que eu estou dizendo é que a questão não é que polui, que são jogos de estratégia. Em um momento tu está reproduzindo o poder, em outro momento o poder está sendo exercido sobre ti. E que não é tão fácil assim, a gente elencar o que é o poder, a quem nós temos que combater, contra quem nós temos que lutar. Então, eu acho que tem que deixar quem quer fazer política partidária, deixa. Se você ela ficarem na resistência do teatro, se vocês não forem engolidos pelas empresas, já tá bom. Já tá de bom tamanho. Porque vocês não são da geração que fazem a mistura como foi a nossa geração. Nós tínhamos um trabalho político, de estudo, de marquezinho embaixo do braço lá, estudar e fazer teatro político dentro da repressão, no auge da repressão. O teatro improvisacional, que agora se chama contemporâneo, e a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Igualzinho. Vocês cariocas ouviram falar no Asdrubal. Nós era o grupo de teatro província. Mesmíssima coisa. Eu acho que a resistência do teatro está em fazê-lo. Ponto final. Isso que vocês fizeram aqui, pra mim, né? Pra mim isso é político, acho que vocês têm que cobrar sim. Porque essa história da arte, do não começo, do idealismo, que eu não sei de onde é que saiu isso. Aliás, eu nunca fui a favor disso. O nome do personagem do Mephisto é Hendrik, né, que vocês falaram, né, do filme. Por exemplo, no filme, ele tinha um
numa função lá no teatro que era do Blumenthal, e você vê no filme que ele se vende pro governo nazista. Mas aqui também. Não, sim, até como estratégia de sobrevivência dele lá. O que você estava falando, eu não sei se eu entendo assim. Eu acho que o ator, hoje, eu acho que ele se coloca muito na função técnica de, às vezes, esperar um trabalho vir. E eu acho que o lado político talvez seria de você propor uma visão artística. Também. Isso. Perfeito, concordo. Se você for pensar que você está falando dessa questão de que partido tomar, né? O texto ele fala de decisões éticas dos indivíduos, né? Diante de uma situação X, como é que você se coloca, como é que você se posiciona, quais são suas escolhas. E acho que a partir disso você consegue fazer algum tipo de resistência, tomar parte, tipo, no sentido de tomar alguma atitude, alguma escolha em relação às coisas que estão acontecendo. E Mas vai ficando muito difícil a partir vai do momento que a gente tem ficando uma coletividade, uma E se ideia você de for coletividade. E se você for pensar também que o poder ele está instituído em muitas outras circunstâncias, né? Então a gente como atores, né? Como é que a gente se coloca diante disso, né? Como é que a gente se coloca a nossa imagem diante disso, nossas escolhas, é um pouco tipo esse jogo de estar pensando passo a passo. São sim escolhas éticas, não deixa de ser, sabe? A não escolha também contém nela uma escolha, né? Então, tipo, essa coisa de se deixar levar, de se deixar acontecer, não deixa de ser uma escolha. É uma questão de percepção, né? De achar as brechas. Então, você, tipo, aponta onde é que estão, essa questão da crítica, né? Você falou, de repente é criticar. Então, a crítica te coloca no lugar de você saber o que se passa com um certo distanciamento para poder falar, bom, então eu posso tentar ir por esse lugar, né? Não, eu quero tentar ir por... Quais são as possibilidades de você estar escolhendo sem ser atropelado. Quem entender também que o teatro do mainstream, o teatro também é político. Ele carrega uma outra, ele carrega um outro princípio, mas ele é político. A televisão, enfim, os produtos por entretenimento também carregam em si uma certa ideologia política. Mesmo resistência, a grande questão é mesmo resistência, porque se for ver um grupo de nazis, de terceiro Reich no mundo contemporâneo, seria de uma certa forma uma resistência a um tempo que já passou, a um regime que já foi derrubado. Então, resistência, vai lá o Deleuze fala até da resistência da pedra, que é aquela que fica ali, bate vento, bate água, ela não sai do lugar, mas está ali resistindo. Então, resistência política não significa que é uma tomada... ela sempre tem para os dois lados, sempre tem para os dois lados, independente da postura ética que tu tem. Até na poética, o Aristóteles fala, poesia e imitação, e dentre as formas de poesia está a mímica, enfim. E ele fala que, de uma certa forma, as pessoas aprendem através de ver as outras pessoas fazendo coisas. Então, tu vai vendo a pessoa, através da observação, tu vai aprendendo. Então, aí tem um espanhol, agora não me lembro o nome, José Martínez, não sei o que ele fala que todo teatro, ele é, de uma certa forma, didático. Tu senta aqui, começa as pessoas a fazerem na tua frente, aquilo, de uma certa forma, vai te ensinar alguma coisa, e mesmo que seja negativo ou positivo, isso não me interessa. Você aprende convenções. Então, caberia tu ter essa noção e saber distinguir exatamente cada passo que tu vai fazer, cada gesto que tu vai fazer, porque justamente tu vai começar a ver que um musical qualquer, ele é político, ou pode ser um grande panfleto de um estilo de vida que X ou Y, ou pode ser não sei o que. Isso é bom ou mal? Não cabe a mim julgar, mas cabe a te sacar que aquilo ali tem uma coisa em potência que é direcionada a ti, de uma certa forma. Nós estamos falando desse mundo, dessas convenções, dessa forma de... Não é uma questão de julgar, mas a gente tem que saber que é um teatro morto, porque já tem um tal de um homem que disse isso, que se chama, porque está vivinho, se chama Peter Brook. Então não é questão de julgar, de julgar o colega, mas você tem que dizer alguma coisa, você tem que dizer, né? E tem uma plateia morta. Porque não é político? Não, porque acho que... Por exemplo, a Broadway, ele, Peter Brook, coloca como um teatro morto. Aquele que não se desenvolve a não ser além daquilo ali todas as noites. Por exemplo, eu tive a felicidade de conhecer o homem que fez o Fantasma da Ópera quando era mocinho. Hoje é um caco velho. Ele só fez o Fantasma da Ópera a vida toda. Como é que ele é como ator? Se para um ator crescer, ele precisa de treinamento. Ele precisa estar vivo. Como é que é isso? Mas essa questão de que, tipo, vamos supor, que acho que é teatro morto, é essa questão de que
acontece ali e acaba ali, né? Tipo, você fica por 1h30, Mas 2 existe horas, capacidade aquele de mundo ser de fantasia multifacetado. e Termina, você sai já é morto. e termina ali. Ele é Uma forma congelada, né? que você- fechado. Não, eu acho que não é nem só isso. Ele se baseia numa construção técnica específica que, ao longo do tempo, ela é sempre repetida. Os atores eles vêm como objetos técnicos para aquela função específica. Não é muito uma função artística, é mais uma função técnica. O que te interessa não é saber num teste, por exemplo, nunca fiz, mas imagino, são mais teus dotes técnicos. Tu sabe cantar bem, se tu consegue sapatear, se tu consegue dançar, se tu tem... Enfim, não o que tu pensa do mundo, quer dizer, se privilegia muito nesse mercado de teatro, me parece uma preparação técnica, que eu não sei se tem a ver com artista, enfim, com a formação artística. Então, o que me parece que interessa mais é a formação técnica, não a formação artística, que são coisas diferentes. Tu pode ser muito bom tecnicamente, mas tu não... Mas vocês têm as duas coisas. Mas é porque o mainstream não dá conta do pensamento artístico, Não, entendeu? Pra eles é uma perfeito, uma linha de mas produção bem... Sim, eles querem gente pra mudar mesmo, né? Não é interessante, é uma coisa... Infelizmente é uma coisa quadradinha, que vai ser assim, Por sabe? isso que se chama morto. É triste. porque... Por exemplo, você acha que a gente não vai sair daqui conversando? Eu adoro o exemplo a gente saber qual é a diferença de Stanislavski e de Brecht. Na fase primeira de Stanislavski bem entendida, não da ação física. A do primeiro livro que a gente tem que botar no lixo o tal da preparação do autor, que manda todo mundo rasgar, botar no lixo. Porque aquilo é uma tradução de uma mulherzinha ou de um homenzinho lá do Happy Bird que resolveu fazer, aquela porcaria. Então é o seguinte, vai numa peça daquela gente, tu sai de lá, tu chora que nem louco, mas tu chora muito naquelas peças verdadeiras. Eu tive a felicidade também de ver uma russa botada, feita naquela bandeira com tudo russo, uma coisa horrorosa, pavorosa, há 100 anos atrás, há 30 e tantos anos atrás. Agora, vai numa peça de Brecht, as duas vão, uma turma de casais, das Stanislavski lá pede o show, pede a pizzaria, pede a pizza, não sei o quê. Tu vai na de Brecht, a pizza, o show. Aqui dá um debate, aqui tudo se esgotou dentro do espetáculo, desse teatro morto, se esgotou ali, ninguém vai conversar nada. Eu vou sair daqui e vou falar para todo mundo do espetáculo de vocês. Acho uma preciosidade o trabalho de vocês, o tema que vocês pegaram. É muito bom. Muito bom. E cada vez assim, eu fico cada vez mais pensando, aquela cena que vocês estão no chão, eu digo assim, meu Deus, eu quero fazer uma cena assim, que ninguém se mexe, eu tô com uma vontade de só texto, gente. É linda aquela cena, vocês esparramados no chão ali falando, sem fazer nada, estão fazendo tudo. É muito lindo. Eu acho legal porque também, tipo, o título da peça, né, afinal sou apenas um ator, como se fosse uma coisa, não sei, se coloca pra baixo, né? Na verdade é o contrário, a peça, o ator é todo pra cima, sabe? É o ator pensante, é o ator que, é o que você falou, não é o ator técnico, é o ator que tem uma formação humana, sabe? Que desenvolve o pensamento. É o contrário, assim, quando a peça em forma, em conteúdo, ela é o contrário do título, assim. É safado deles, eles fizeram de propósito para nós chegar aqui. Uma armadilha para Teve uma peça Só que isso, a técnica é importante, mas Não, lógico, foi o que ela falou, vocês juntando os dois. Os dois, não é uma coisa só. Vocês poderiam até cantar. A técnica é o meio, não é o fim. É o meio. Exato. Porque se vocês não tivessem técnica, vocês não conseguiriam executar isso, né? E eu estava até vendo outro dia um documentário do Salvador Dalí, aí estava um crítico falando, se o Salvador Dalí não tivesse a rigorosidade técnica que ele tinha na pintura, as ideias dele que são geniais não valeriam de nada, porque elas não chegariam até hoje, né? Nos quadros dele. Sim, é o surrealismo, né? E sobre a técnica, assim, eu queria saber se vocês usaram durante o processo de pesquisa de vocês enquanto atores os conceitos e técnicas, etc., dessas mesmas pessoas, Brecht, Então, sobre o trabalho do ator. A construção das partituras foi baseada na biomecânica do Meyerhold e nas sequências em duas sequências, 2 ou 3 do Lecoq e do Decoux. E aí o que a gente fez? A gente pegou todo o material que a gente tinha e aí foi decupando o texto em temas, né? Às vezes temas para algumas falas ou
partituras, não é isso? Não. Aquele ali intelectual para chuchu, né? Ele vai ser professor. Com certeza absoluta. E Te aí, corrigindo até na pronúncia, né? e aí, o que a gente fez? A gente foi criando, tipo, a gente pegou as sequências e a gente foi criando estatuárias, poses a partir de cada sequência, assim. A gente ia pegando, sei lá, o movimento do punhal, né? A gente fazia assim e aí ia, tipo, estilizando até chegar em determinadas poses. E aí, a partitura, ela é feita dessas poses, dessa sequência de poses, ela não tem uma continuidade, que você poderia, que traz a sensação de que a gente espera, de que eu escolhi estar aqui, né? Não sou à toa, isso aqui não vem no fluxo, né? Escolhi estar aqui, poderia não estar aqui, poderia fazer assim, dessa outra forma. Então, abre espaço para mostrar a escolha. Isso é baseado no pensamento brechtiano, né? De você poder, tipo, de você causar um certo distanciamento, assim, do que a gente está fazendo, estranhamento. Então, a gente até chamou para esse tipo de movimento de gesto épico, né? Que é um gesto que ele dissociado da fala também. Então, isso tudo traz essa tensão. E às vezes não é dissociado. Às vezes não é Quando dissociado. tu faz a estrelinha, aquela maravilhosa, Não é. Não é. Não é. Quando você desdobra, ele tá morrendo aqui, ele tá matando, tá falando, fazendo todo um gestual. Bom, quer dizer. Que às vezes não é, tipo, às vezes até, tipo, a gente justapõe, né, também, né? Não vem com oposição, não necessariamente. É descolado, assim, tá querendo dizer a mesma coisa, mas é descolado do, sei lá, descolado. Mesmo esse exemplo da Dora Martin, que é a estrelinha diva, ela toma uma posição de sair fora. Bem poderia, na posição dela de estrela de diva, aceitar ser a diva, continuar sendo a diva do teatro alemão, mas apesar de ser toda estrela diva, ela resolve sair. Quer dizer, na construção o personagem tem uma certa brincadeirinha com um personagem que na verdade talvez não seria assim, porque toma uma postura bem clara. Até ela que o romance do Klaus Mann seria um romance, mas foi proibido durante, sei lá, a vida toda do ator alemão, e depois o filho dele continuou proibindo, porque tinha muitos traços reais e vários personagens optaram ou quiseram que o seu nome saísse no livro, o nome real. E essa mulher foi uma delas. O nome dela no livro e na vida real era o mesmo. Já alguns ele preferiu trocar, ou ele trocou, enfim. Então, ao botar ela como uma estrela, uma superdiva, na verdade uma superdiva que toma uma posição de sair fora, de não servir ao regime, também tem uma certa brincadeirinha. Mas ela foi diva na Alemanha, né? Não ela foi. Ela era judia, era a primeira. Ela foi diva na Alemanha, mas ela foi embora estudou inglês para ser diva nos Estados Unidos. Aquilo ali, meu querido, aquilo é diva até morrer. Aquilo não é? Aquilo não vai dizer de ser diva nunca. Mas ela brinca, o amor do público, eles vão arranjar outro para amar. Não é isso que me interessa. Né? O que interessa não é o reconhecimento, os tapinhas nas costas, ou a célebre, ser célebre, né? O que importa para ela. Lá, na Alemanha. Tem essa Ela estava criticando você que ia ficar. Quer dizer, eu entendi isso, gente. A mulher estudou inglês pra quê? Né? É isso. Eu entendi isso. Ela não queria receber tapa lá naquela Alemanha, nem eu. Agora que eu queria ir lá pra Nova York, agora tudo que eu queria. Foi o que ela fez, né? Foi ser estrela em Nova York, maravilhosa. Livre, leve e solta. E o outro preferiu ficar recebendo tapinha, e olha que tapinha ele levou. E os dois estavam se vendendo, né, de certa forma, né? Ele estava se vendendo pro Ah, nazismo sim. e ela se vendendo pro estrelato, né? Ô, gente, eu tô precisando tomar um chopp. Vamos, Sinceramente. Fala, meu amor, fala. Não, era isso. Tu também quer jogar chopp? Não, que eles estavam se vendendo. Os dois se venderam, né? Não, mas então, Brecht também foi para os Estados Unidos. Ele se Eu vendeu. sei, essa entrevista, a gente... Pois é, não, mas ele se vendeu também, quer dizer, foi como um estrelato também. Não sei. E também para onde que eles vão? Para a África, para a América do Sul? Não conhece? Sei lá. Enfim. Acho até que deveria ir
Não aguento tanto que eu choro com essa fala do mundo. Obrigada, gente. Essa é a Nara Kasma, nossa diretora. Esse é um trabalho de pesquisa, não sei se todos sabem, que é um trabalho de pesquisa que ela tem um projeto chamado Pesquisa de Procedimentos para uma Linguagem Gestual, e trabalha em cima de material não literário, material não dramatúrgico, material literário. Então, aqui a gente tem romance, documentos, e, enfim. É a cara da Nara, né? É. O espetáculo é a cara da Nara. Pois é, então, para quem não sabe, a nossa diretora. Eu que acompanho o trabalho dela. Obrigada a todos. Eu não lembro direito, mas eu tenho uma poesia do Brecht chamada Hollywood. 2 linhas que ele diz qualquer coisa como: de manhã eu sou mais um na fila dos mentirosos. Ele não se vendeu. É lindo. Ele enfrentou os tribunais nos Estados Unidos? Sim. Obrigada, pessoal. Boa noite. Depois tem que pegar os cartãozinhos da linha da distribuir no plateia. Tá. Aí, tá bom. Tá. O que houve com o D?